Semana passada eu fiquei 18 horas corrigindo infoprodutos que não estavam vendendo. Eu resolvi trazer para cá os principais pontos que precisam ser ajustados para conseguir destravar. Eu separei esse conteúdo em 4 pilares que eu tenho certeza que se você alinhar direitinho no seu projeto, as vendas vão aumentar. E por que eu tenho certeza disso? Porque eu já fiz mais de 50 lançamentos, entreguei dezenas de consultoria e toda vez que eu ajusto esses pontos, os resultados melhoram. Vamos lá? O erro número 1 que eu vejo que a maioria das pessoas erra é a mistura de formato e objetivo do produto quando eles estão desenhando aquilo que eles querem vender. Como que geralmente acontece? O especialista pensa, vou pegar aquele conteúdo que eu tenho, que eu domino há anos, vou parar de vender a minha hora, embalar no infoproduto que vai fazer com que o aluno fale assim, meu Deus, é isso que eu preciso. E eles querem fazer um produto imenso, entregam mentoria no lugar de curso gravado, aí eles vão baixando o preço para conseguir vender mais, porque às vezes eles colocam um preço muito alto para entregar tudo aquilo, vão diminuindo o preço, até que eles estão em valor do produto, continuam presos, tendo que dar um baita suporte para aquelas pessoas que compraram e acabam se tornando reféns do próprio projeto. Calma que eu vou te ajudar a ter mais clareza sobre isso. Eu quero que primeiro você entenda que a gente tem que olhar para o infoproduto e identificar qual que é o objetivo dele na nossa esteira e qual que é o formato de entrega que a gente precisa para poder comportar aquilo que a gente está prometendo para nossa audiência. Vamos para a primeira etapa, que é o objetivo. A gente pode ter diversos objetivos em cima de um produto quando a gente faz ele nascer na nossa esteira. Eu posso ter um produto porta de entrada, que eu aceito levar no 0 a 0 no tráfego porque tá trazendo sempre leads qualificados para minha audiência. As pessoas que entram por ele acabam me conhecendo, comprando outros produtos meus ao longo da jornada. Ele não é um produto que vai me dar dinheiro. Ele foi desenhado especificamente para isso, para trazer gente qualificada para minha base. Tenho produtos que eu crio que são os produtos com altas margens de lucro, que eu tenho uma entrega como se fosse uma consultoria, uma mentoria, eu cobro mais caro por eles me demandam menos energia do que produtos menores, porém, eu tenho um risco muito maior de entrega. Eu preciso garantir que a minha audiência vai ter aquele resultado que eu tô prometendo para eles. Eu tenho os produtos que são ideais para lançamento. Se engana quem acha que fazer lançamento de produto de R$300, R$500 fecha a conta. A não ser que você tenha um público muito grande, uma audiência de milhões de pessoas e você vai ganhar no volume, mas são raros esses casos. A gente não precisa fazer lançamento desse formato. E aí, quando eu tenho um produto que tem que atender todos esses objetivos, a conta não fecha. Meu produto fica um grande Frankenstein. Eu não sei dizer exatamente para a pessoa que eu entrego, ou eu tô colocando o preço errado, me travando, e eu não consigo colocar mais dinheiro e mais pessoas para dentro, porque é humanamente impossível fazer essa entrega. Primeiro ponto, então, é definir qual que é o objetivo do teu infoproduto dentro da tua esteira. Toda vez que eu vou entregar uma consultoria, eu preciso entender com a pessoa o que ela quer com aquele produto que ela desenhou. Porque daí eu consigo entender se o formato de entrega tá certo, se o preço e a oferta que ela fez precisam de ajuste ou não, se a gente precisa incluir algo que vai aumentar o número de pessoas que compram dela ou não. Então, eu sempre começo por qual que é o teu objetivo. E geralmente o objetivo do produto tá essa mistura. A pessoa não sabe o que ela faz, ela só quer ganhar dinheiro e pensou em colocar tudo que ela sabe num único produto. Segunda coisa que eu comentei são os formatos. O que você vai vender? Qual que é o formato? É um e-book? São templates? É um curso gravado? É uma entrega ao vivo? É uma mentoria? Vai ter acompanhamento ou não vai ter? É uma consultoria? São ferramentas? É um SaaS, uma assinatura? Outro erro muito grande, eu pego pessoas que querem fazer assinaturas como produto principal de entrada e não tem nem audiência. E delas vão ficar reféns entregando um monte de coisa sem fim, mas elas vão ter um outro próximo passo para a audiência dela. E ela não tem volume de venda. Então, cuidado. A assinatura é uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos dentro de engenheiros de produtos, ilustração, que a gente só coloca para rodar se for alguma coisa de software, de SaaS. Agora, se eu quero criar uma comunidade, uma assinatura, eu tenho que garantir primeiro que eu tenho base para isso e que eu vou conseguir cobrar um preço justo para aquilo que eu tô entregando. É a última coisa que a gente pensa. Dentro do teu formato, o que eu realmente noto que as pessoas erram? Geralmente, elas pegam, entregam um curso com aulas gravadas e muitas mentorias de suporte para ajudar os alunos, e aí acaba se tornando uma mentoria com um trilho de conteúdo gravado, só que o preço não tá alinhado. E aí a pessoa pensa, meu Deus, para conseguir vender mais, eu tenho que entregar mais para minha audiência, já não aguento mais entregar e não ter resultado. Então, defina muito bem o seu formato. O seu formato, ele tem que suportar aquilo que você promete para os seus alunos. Beleza.
Uma vez que você tem um objetivo claro e formato muito bem definidos, e geralmente aqui eu começo já mexendo nisso, a gente vai para uma outra parte que costuma ter erros. Falta de método e falta de mecanismo único. Geralmente o especialista, ele para e pensa, beleza, para fazer o que eu preciso fazer, tenho tudo isso aqui para resolver o problema da pessoa. Mas ele não para definir um passo a passo claro. A pessoa, quando ela vai receber o destaque do produto, quando ela cai na página de vendas, no link da bio, nos stories, ela não consegue entender por onde ela vai passar para conseguir ter aquele resultado que está sendo prometido. Beleza. Para eu conseguir ter resultado, então, eu vou passar por 5 módulos com tantas horas de aula, aí eu vou receber 5 ferramentas para problema Y, esse ferramenta aqui para problema XZ, e aí aquilo ali não me ajuda a ter resultado. Ela não sabe onde ela tá pisando, não existe uma metodologia com os pilares desenhados, não existe um nome de um método único que seja diferente de tudo que ela já vê no mercado. Então ela chega lá na sua página, meio que você vai ensinar ela a ter liberdade financeira através do marketing digital. Pô, quantos cursos existem que ensinam isso? Quantas pessoas falam sobre esse assunto? Vou trazer um exemplo do que eu fiz para conseguir diferenciar o meu método dos demais. Quando eu estava criando o método de engenharia dos infoprodutos, que é o meu produto de entrada, mais baratinho, eu peguei e pensei, qual que é o passo a passo para construir um produto que realmente vende? Eu peguei, listei tudo que eu fazia em todos os meus projetos de lançamento, que já tinham feito mais de 40 mil alunos, e eu comecei a olhar para ele e falei, beleza, se eu conseguir categorizar isso em grupos, como é que seriam esses grupos? Aí eu criei 4 grandes grupos. E depois eu peguei e falei, tá, beleza, que ferramentas eu posso incluir para cada um desses grupos para facilitar a vida da pessoa que vai comprar meu produto? Eu nomeei esse grande grupo como a espinha dorsal do meu método, que é o método ECO, estratégia, conteúdo, construção de oferta e operacionalização desse conteúdo, que, né, a parte da gravação. Eu identifiquei que as pessoas tinham muita dificuldade, principalmente de garantir que elas sabiam com quem que elas estavam falando, os produtos eram desalinhados, a gente fala sobre isso nesse vídeo ainda, e que para ajudar eles eu poderia criar ferramentas de inteligência artificial para desenhar melhor a persona, para esse processo que eu fiz agrupando sozinha, eu poderia otimizar isso, entregar uma IA que fizesse isso para eles. Então é isso que você precisa fazer com o seu conteúdo. Como é que você agrupa o seu passo a passo numa ordem lógica, dá um nome único para isso que ninguém mais faz dessa forma e cria ferramentas específicas para tua audiência para eles terem resultados mais rápido. É isso que faz com que um produto seja vendido mais fácil ou não. Isso, claro, depois alinhado com uma boa oferta, uma boa estratégia de venda, página, criativo, são vários fatores. Mas se essa base não tá bem estruturada do que ele vai passar para ter resultado, dificilmente você vai conseguir vender. E aí um ponto de reflexão aqui, com a IA ganhando força total no mercado, com a pessoa com milhares de vídeos para resolver o problema dela no YouTube, o que vai fazer com que ela te escolha ao invés de ficar vendo só conteúdo gratuito e perguntando para a IA? Que ferramentas você vai construir para conseguir se destacar? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da engenharia se tu precisar de ajuda para construir essas coisas, tá? Ponto 3, e agora uma verdade difícil de ouvir, mas infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. O assunto é desinteressante. O tema daquele produto, às vezes, é a paixão da vida do especialista. Ele ama estudar sobre aquilo, se aprofundar sobre aquele assunto, mas a audiência dele não olha isso com os mesmos olhos. Quando a gente cria produtos só que são dos temas que a gente ama, sem garantir que aquilo vai fazer sentido para quem está recebendo a mensagem, a gente vai ter muita dificuldade de venda. Vou te dar um exemplo que eu levei para os meus stories esses dias. Inclusive, se você não me segue no Instagram, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar meu perfil que volta e meio eu posto sequência de stories que pode te ajudar. Digamos que você seja um advogado. E aí você, como advogado, você estruturou o seu negócio de uma forma que você consegue ter clientes recorrentes e uma receita de ao menos 50 mil por mês. A gente sabe que mais de 80% dos advogados hoje no Brasil ganham menos que 5 mil. Se eles tivessem os seus processos, são processos aplicáveis, eles poderiam aumentar essa receita. Para eles aumentarem essa receita, eles vão ter que olhar e entender mais sobre venda, sobre marketing, sobre processos internos para poder escalar. E ao mesmo tempo, tem um ponto ali de desenvolvimento de inteligência emocional para o advogado que quem não sabe lidar com gente tem muita dificuldade de crescer. Então eles têm que aprender a ter um pouco mais de inteligência emocional para lidar com conflitos. O cara que tá com um salário desse nível, que tá atendendo um monte de gente, salário ali, tipo, abaixo de si, que quer crescer, e tem um monte de processo nas costas, trabalhando no escritório de uma outra pessoa, você acha que a pessoa vai preferir investir em algo que
melhore a inteligência emocional dela, ou que gere resultados mais rápidos, que ela feche contratos melhores e que ela não dependa do lugar que ela está. O que faz mais sentido? Às vezes a gente esquece de olhar para nossa audiência e pensar que eles estão ganhando várias outras ofertas, não só as nossas, e que eles têm vários outros problemas para resolver, além desse que a gente está tentando resolver. Então, nesse caso aqui do assunto desinteressante, um exercício que eu acho que você pode fazer, além desse que eu tô falando agora, de parar e pensar quanto que aquele teu assunto é prioridade para tua audiência, pensa no seguinte: quais foram as tentativas que ele já fez para resolver esse problema que você quer resolver para ele? No caso do cliente que eu comentei primeiro, não tinha nenhuma tentativa. As pessoas nem viam que elas tinham esse problema. Se a gente fosse continuar vendendo o produto do jeito que ele estava estruturado, as pessoas nem iam saber que elas precisavam daquilo. O principal ponto dele foi melhorar a oferta, mudar a narrativa toda e os entregáveis do produto para deixar uma coisa desejável. A gente mexeu uma narrativa para levar o nível de consciência da pessoa e o processo de compra acaba sendo um pouco mais longo. Mas enfim, o ponto aqui é, o seu lead, ele já tentou outras coisas antes, ou o seu produto é algo novo que ele não vê necessidade de investir agora porque ele tem outras prioridades? Se a pessoa não vê valor, ela não vai ver que ela vai ter retorno desse investimento, talvez você tenha que mudar de assunto, vai ter que tentar resolver outro problema. E já comentei isso aqui no canal antes, o negócio é resolver o problema. O teu infoproduto tem que resolver coisas que a pessoa tem pendentes que incomodam ela. Ponto 4. Enquanto você absorve esse conteúdo aí, já se inscreveu aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse? Bom, o último é ter uma oferta fraca. E é engraçado porque aqui a gente tem os dois extremos. Eu vejo projetos que querem cobrar o olho da cara por um produto que não tem uma proposta tão atrativa assim e ainda não tem um mecanismo único bem definido, da mesma forma que eu vejo gente cobrando uma nicharia para entregar tudo e mais um pouco por ter medo de não conseguir vender. Tem um viés cognitivo que eu lembro que é do livro Previsivelmente Irracional. Inclusive, um dos melhores livros que eu li foi o livro que a gente leu aqui internamente na Prospe, que marcou o time. E esse autor, ele fala sobre vieses cognitivos que explicam por que a gente toma as nossas decisões. E nesse livro tem um viés chamado Endowment Effect. Se a gente fosse traduzir isso para o português, seria o efeito do docado, meio estranho, né? Mas o que importa é a mensagem. Esse efeito, ele fala que quando a gente coloca algo à venda que é nosso, a gente tende a superestimar o valor daquela coisa, porque ela tem, de alguma forma, um apego com a gente. Então, por exemplo, eu quero botar meu apartamento para venda. As chances de eu avaliar meu apartamento com um preço acima do que ele vale são muito grandes. E caso a gente olhasse essa mesma oferta sendo a pessoa que está comprando e não a pessoa que possui, a gente não pagaria a mesma coisa. E ele trouxe algumas pesquisas que embasam isso, e eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, principalmente quando a gente quer cobrar mais caro pelos nossos serviços. Porque a chance de a gente querer cobrar ouro de uma pessoa e não entregar à altura são altas. E existem duas formas da gente encarar esse efeito. Primeiro, eu posso encurtar, diminuir o preço do meu produto. Calma, não vai sair diminuindo o preço do teu produto sem, precisa de uma avaliação completa para entender se esse é o teu problema ou não. Mas o segundo ponto também é melhorar o que eu entrego para essa pessoa, para que no final dela receber a minha oferta, ela pense, estou pagando muito barato para aquilo que eu vou ter de retorno em cima daquele valor que eu estou investindo. E no final das contas, esse é o objetivo que a gente quer quando a gente apresenta a nossa oferta para a audiência, que ela olhe para aquilo que a gente está prometendo e pense, isso aí tá dado. E eu consigo mexer em várias variáveis para conseguir gerar esse efeito. A oferta nunca é só o preço. Uma das partes importantes é a gente entender quais são os nossos entregáveis, eu falei sobre isso no nosso tópico 2. Mas tem um vídeo só sobre isso aqui no YouTube, um vídeo específico sobre oferta, em que eu abro com vocês, se eu não me engano, são os 6 principais pontos na hora de compor uma oferta. Existem mais de 20 itens que eu analiso quando eu tô prestando consultoria ou criando um produto com alguém, mas as 6 principais que você tem que estar atento, eu debrucei um pouco mais profundamente num vídeo aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui do lado, assim que esse vídeo acabar, daqui a pouco você vai ter acesso. E a tua missão vai ser sair desse vídeo e assistir o próximo para conseguir garantir que a tua oferta está bem alinhada. Mas você consegue ver como esses 4 pontos estão interligados? O valor da minha oferta está muito associado ao formato do meu produto. Quanto mais acesso a pessoa tem a mim, quanto mais ferramentas eu dou para ela de como ela pode ter resultados e facilita o processo dela, mais caro tende a ser o valor percebido por ela e melhor fica a minha oferta. Quanto melhor e mais relevante for aquele problema que eu tô resolvendo para minha audiência e mais ela conseguir ter menos preocupação, quanto mais simples de executar for o meu passo a passo e eu deixar esse processo simples para a pessoa, melhor eu consigo fazer com que a minha oferta seja percebida para ela. Eles não andam sozinhos, um retroalimenta o outro. Então,
Agora dá uma olhada na tua esteira dos teus produtos. Será que tu não tá esperando demais de um único produto? Ele tá com muitos objetivos e não tá conseguindo entregar nenhum? Será que ele não tá sendo entregue no formato errado? Será que não tá faltando um mecanismo único que te diferencie dos demais? As pessoas não têm clareza de quais etapas e o que elas vão receber para conseguir ter resultado? Você tá resolvendo o principal problema deles? Tá realmente conseguindo deixar a vida deles mais fácil? E o preço que você tá cobrando tá sendo justificado pelo resultado que você tá sendo gerado ou não? Aqui no lado, você pode clicar no vídeo de oferta agora para se aprofundar nesse assunto, que eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo. E não esquece que na descrição aqui embaixo tem o link da engenharia dos infoprodutos, caso você queira uma ajuda mais aprofundada para conseguir resolver esses tópicos. Também o link do meu Instagram, para você conseguir acompanhar as sequências de stories e conteúdos que eu posto por lá. Até mais!